Olá, graça e paz. E também quero te cumprimentar com as misericórdias, do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos os dias tem se renovado na nossa vida. E hoje eu quero compartilhar com você sobre o olhar, sobre o nosso olhar para Deus e também o nosso olhar para o nosso próximo, para o que está à nossa volta. E uma coisa assim, importante, da gente pensar nesse momento, antes da gente ler o texto, da Bíblia, é a gente pensar o seguinte: todas as vezes que nós acordamos, primeiramente nós devemos ter contato, com o nosso Deus. O nosso foco é agradecer o Senhor por aquela noite, que nós passamos e por mais um dia, que está iniciando na nossa vida. Então a gente aprende o seguinte, que antes da gente ter contato, com o outro, é importante primeiro a gente ter contato com o nosso Deus. E eu quero falar sobre também uma brincadeira, um jogo que talvez você conhece, já brincou, que chama É Legal, Não É Legal? Onde o dirigente ele faz o seguinte, numa roda, num círculo, ele pede que as pessoas possam passar o objeto que estiver na mão, seja uma chave, uma caneta, para o próximo, e olhando, nos olhos dessa pessoa. Então, quando a pessoa passa e olha para os olhos do outro, aí ele vira e fala, é legal. Se a pessoa passou, só entregou, mas nem olhou, só entregou o objeto e nem olhou, aí ele diz, não é legal. E aí o fim do jogo, o fim da brincadeira é para esse dirigente, não somente observar como que o grupo, está integrado, como que o grupo está nesse olhar, para o outro na hora que entrega o objeto. Então, somente com o tempo que as pessoas que estão ali envolvidas na brincadeira que vão, talvez, descobrir que quando fala é legal é porque olhou. Então, o objetivo é o dirigente trabalhar essa importância, de estarmos sempre olhando uns para os outros. E hoje nós vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, que vai falar de duas pessoas, dois homens missionários que, através do olhar, mudaram a vida de uma pessoa. Pelo olhar, tá? Então, acompanhe comigo, Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Então, vamos observar isso aqui. Disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu-o todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Então, essa situação causou, assombro, as pessoas ficaram admiradas, com aquela libertação daquele homem que ficava ali na porta do templo sem poder andar, com uma deficiência e dependendo, das pessoas, das esmolas que cada um dava. Então a gente vê aqui, voltando à questão da brincadeira, e também às vezes nós enfrentamos isso, no nosso dia a dia, a dificuldade, que a gente vê das pessoas olhar nos olhos. E eu posso trazer aqui a experiência, que com certeza todos nós já passamos por isso, é quando alguém às vezes chega até você ou está ali sentado na rua, numa calçada, em algum lugar, pedindo esmola,
E às vezes a gente passa assim, meio que não olha para a pessoa, né? Faz de conta que não olha algumas vezes, talvez até por medo, por pressa, ou porque talvez a gente já ajudou alguém antes daquela pessoa e pensa assim, ah, não vou mais, né, estar contribuindo, ajudando mais uma pessoa, né, que está vulnerável, né, na rua, dependendo de uma ajuda, né, de alguém financeiramente. Mas o que a gente quer, né, compartilhar aqui, refletir nesse momento, é sobre a importância, né, que nós temos uns para com os outros diante, né, de Deus através do nosso olhar. Não somente temos o nosso foco, o nosso olhar voltados para o Senhor, mas quando nós temos o nosso olhar voltados para Deus, né, significa que nós olhamos para aqueles que estão à nossa volta, né, do nosso lado. Então o Senhor, ele nos convida, né, e fala conosco assim que da mesma forma, né, que ele está olhando, né, para nós a cada dia, nós também precisamos, né, olhar para o outro. Então, olhar não importa a hora, não importa o momento. Então, aqui nesse momento aqui do texto, fala na palavra de Deus que foi a hora nona, né? Então, era o momento de sacrifício da tarde. Era um lugar em que as pessoas iam para poder orar ao Senhor. Então, aquela congregação, aquela comunidade ou aquela igreja ali, estava ali para poder buscar a presença de Deus e já estavam também acostumados de ver aquele homem ali na porta, né, pedindo esmolas. Então, para eles, provavelmente eles passavam e nem olhavam mais, né, para aquele homem. E aquele homem talvez sempre ali, aquele homem cabisbaixo, né, carregado ali pelos seus amigos, como diz o texto, alguém, né, que se preocupava com aquele homem, colocava ele ali à porta, com certeza após a programação, o ritual, o culto, esses amigos também iam ali, pegavam aquele homem e levava de volta, né, ao seu lar, à sua casa. Então o texto diz o seguinte: olha para nós. Quando fala olha para nós, quando alguém fala assim, olha para mim, ou duas, três pessoas chegam para você e falam assim, olha para nós. Então você precisa levantar a cabeça, né? Se você está cabisbaixo, você vai precisar levantar a cabeça para poder olhar para essa pessoa. Então, quando Deus ele nos chama, quando Deus nos convoca para poder fazer diferença na vida das pessoas que nos cercam, começa aí pelo olhar. Parece algo muito simples, né? Ah, é só eu olhar para alguém que está ali necessitando e fazer alguma coisa por ele, está resolvido. É por aí que começa, né? Como esses servos de Deus fizeram. Então, poderia os dois, né, Pedro e João, ter entrado ao templo da mesma forma, naquele momento, e talvez numa ação mecânica de ajuda, poderia ter simplesmente sido um encontro, mais um encontro ali pessoal com aquele homem que estava carecendo daquela esmola, né, e entrar para o templo, né, dar ali uma moedinha, alguma coisa e entrar para o templo. Só que esses apóstolos, né, como a palavra aqui nos aponta, eles desafiaram, né, desafiaram aquele homem e também se colocaram de prontidão, tiveram um olhar de amor, né, um olhar de preocupação com aquela pessoa, com aquele ser humano. E às vezes, quantas vezes nós não temos essa preocupação ou não fazemos caso, né, de estar olhando para o outro que está ali, né, diante de nós e necessitado. Então, quando a gente diz olha para nós, a pessoa está criando uma expectativa. Aquele homem, né, deficiente ali, aquele mendigo, ele estava com uma expectativa de algo novo, né, para a sua vida. Então ele olhou para aqueles homens para ver o que aqueles homens diriam a ele. Então eu falo com você, né? Quantas vezes mãos ficaram estendidas, né? Vamos dizer assim, no ar, quanto a algumas expectativas que nós não talvez oferecemos o recurso para essas pessoas. Elas criaram uma certa expectativa, mas nós não geramos, né, para ela o recurso ou aquilo que ela estava necessitada ali no momento. Isso às vezes acontece dentro da igreja, acontece na nossa família, na comunidade, no ambiente de trabalho, onde nós andamos, né, isso acontece, né, conosco. Então,
muitas das vezes isso acontece porque nós carregamos dentro de nós o orgulho, ou mesmo o comodismo, com a desculpa que estamos às vezes com pressa ou sem condições, né, de ajudar o próximo. Então a igreja do Senhor, né, que somos nós, a igreja que é você, a igreja não é o templo é um local que as pessoas se reúnem, mas o templo é você, sou eu, somos nós, né? Então a igreja, ela precisa de se despojar, né, às vezes do seu comodismo, para poder olhar de forma diferente aqueles que estão à sua porta, passando pela rua. Então o Senhor nos convoca, né, que mesmo que nós não temos às vezes o ouro, a prata, como diz aqui o texto, mas isso te dou, né, que é Jesus, né, a presença de Jesus, que é aquele que salva, aquele que transforma, aquele que purifica, né, aquele que liberta você, né, de suas dores, as pessoas, né, de suas enfermidades, os seus problemas que tem passado. Então Pedro tomou aquele homem pela mão, né, direita, como diz a palavra, e um destaque aqui importante é que naquela época ninguém podia tocar uma pessoa deficiente, porque senão aquela impureza daquela pessoa era passada para você. Então havia, né, muito preconceito, como ainda hoje há de forma diferente, né, os preconceitos. Então quem tocasse na mão de alguém que fosse deficiente ou coxo, né, como diz a palavra, a pessoa deveria depois passar por um ritual de purificação. Ela não poderia nem entrar, vamos dizer, ali no templo sem passar por esse ritual. Então o milagre da cura aconteceu na vida daquele homem, porque, né, alguém olhou para eles, né? Suas juntas foram curadas, se tornaram ativas e ele pôde entrar dentro do templo, pulando, saltando, né, de alegria, como diz a palavra, porque Jesus restaurou, curou, purificou, de forma que a religião, por muitos anos via como algo impuro e não fez nada por aquele homem. Então Jesus fez aquilo que a religião não poderia fazer por causa do seu olhar de preconceito. Então eu quero convidar você nesse momento, na sua missão aqui neste mundo, né, no seu chamado para fazer o bem, né, às pessoas, que você tenha um olhar diferenciado, né, que você olhe para as pessoas de uma maneira amável, mesmo que você não tenha recursos às vezes financeiros para poder ajudar alguém, mas que você ofereça aquilo que você tem de melhor, que é a presença do Senhor Jesus na sua vida, que pode transformar pessoas, né, que pode curar pessoas. Então, Deus, ele nos desafia, né, nesse momento, a não nos portarmos também como deficientes espiritualmente. Porque às vezes nós não temos uma deficiência física visível, né, para as pessoas, mas estamos às vezes deficientes na nossa fé. Deficientes visualmente porque não conseguimos enxergar a necessidade do outro. Então nós precisamos olhar para as pessoas com o nosso olhar, mas ao mesmo tempo indo além, olhando para elas com o olhar delas, como que elas se veem. E eu gostaria de ler agora um pensamento, né, de Jacob Levi Moreno, que diz o seguinte: quero olhar para você e olhando eu arrancarei os teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás os meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. E tu me olharás com os meus. E tu me olharás com os meus. Então isso é profundo, né? E a gente precisa refletir nisso, como que a gente está mesmo, de fato, enxergando o outro. E eu acho que para isso acontecer, né? Eu tenho certeza que para isso acontecer, nós precisamos olhar como Deus olha. E aí, antes disso, a gente precisa pensar assim, será que eu tenho olhado primeiramente para Deus, para que depois eu possa olhar para o outro conforme Deus olharia? Então Deus primeiro, né, nos trata dessa forma, né? Ele olha para nós, ele olha para dentro de nós e não nos arranca os olhos. Mas quando ele olha para nós, ele está querendo dizer que nós devemos também olhar com os olhos dele.
olharmos as coisas com os olhos dele. Então, esse olhar significa que é um olhar de cura, né? Um olhar de restauração, de poder, de graça, porque quem tem a visão de Deus, ele leva mudança para a vida dos outros. Então, aquele mendigo ali na porta do templo, por causa de um olhar de uma pessoa, ou por causa do olhar daqueles dois que estavam ali, ele recebeu o que era de mais precioso para a sua vida, e assim ele pôde andar, pular de alegria, louvando a Deus com gratidão no seu coração por aquilo que havia lhe acontecido. Então, use, né, o desafio que eu faço para você nesse momento, use de misericórdia ao próximo pelo seu olhar. Que você seja essa pessoa diferente, porque você tem um olhar diferente. Porque esse olhar diferente, com certeza, é porque ele vem do Senhor. E essa pessoa que está de volta, olhando para você, que está retornando também o olhar a você, ele vai compreender o que é que está acontecendo ali, qual mudança está ocorrendo e o que Deus também está fazendo na sua vida. Então, todos nós devemos, né, se entreolhar e receber a cura e a libertação que vem de Deus. Então o Senhor nos chama, nos desafia para esse olhar de misericórdia. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos convoca. O Senhor nos convida a ter um olhar como o seu, a olhar para o nosso próximo como se fosse olhando, ó Deus, para dentro de nós, Deus, da necessidade que aquela pessoa também tem, como se fosse nós, ó Deus, sentindo a mesma coisa, necessitando de algo especial, mas sabendo, Deus, retribuir ao outro aquilo que é de mais precioso, Deus, aquilo que é de mais necessário para que ele tenha uma vida saudável, uma vida abençoada, uma vida curada, uma vida liberta pelo Senhor. Nos use, ó Deus, para que possamos saber olhar uns para os outros com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, conforme o teu. Amém, Senhor.